Ascensão através de habilidades. Episódio 64. 10º nível, chefe, 2. O uso de pontos foi explicado através de ouro, estatísticas e proficiência em habilidades. A proporção foi a seguinte. O ouro pode ser convertido na proporção de 1:10 da manhã. As estatísticas podem ser convertidas na proporção de 5:1. A proficiência em habilidades pode ser convertida na proporção de 10:1. O primeiro número que ele prestou atenção foram os pontos. Ele atualmente tinha 482 P. Quando convertido em ouro, totalizou 4.820 ouro. Quando convertido em estatísticas, totalizou 96 estatísticas. A proficiência em habilidades foi de 48%. A proporção de 10:1 parecia alta, mas considerando o valor da proficiência nesse local, valeu a pena a troca. Ele definitivamente poderia se tornar mais forte devido a esse retorno. A primeira prioridade era o ouro. A proporção foi a melhor. Você poderia obter 10 ouro por um ponto. Então foi sem dúvida o mais lucrativo. Porém, Taesan não tinha intenção de converter seus pontos em ouro. O ouro era uma moeda importante aqui, mas ele poderia obtê-lo a qualquer momento. Comparado com estatísticas e proficiência, seu valor era muito menor. As estatísticas eram um número mais básico aqui e poderiam ser consideradas ainda mais importantes que a proficiência. Embora esse não tenha sido o caso de Taesan. Para Lee Taeyeon ou Kang Jun-hyuk, escolher estatísticas seria a resposta correta. Ambos provavelmente obtiveram mais de 50 pontos, então poderiam aumentar suas estatísticas em 10 em geral. Considerando que suas estatísticas atuais eram em torno de 15, eles poderiam ficar mais fortes em um instante. No entanto, as estatísticas atuais de Taesan já eram altas demais. Se ele combinasse todas as suas estatísticas atuais, seria 819. Mesmo que ele gastasse todos os seus pontos, isso representaria apenas um aumento de apenas 10%. Claro, foi um número significativo. Ainda assim, considerando o quão difícil foi adquirir pontos, foi um desperdício convertê-los para isso. No entanto, a proficiência era diferente. Era uma figura que só poderia ser acumulada com tempo, experiência e esforço. Era praticamente impossível encontrar oportunidades para aumentá-lo desta forma. Havia uma razão pela qual ele ficou surpreso com a poção de proficiência que poderia aumentar a proficiência em 5%. Bem, então, Taesan abriu a janela de habilidades pela primeira vez em muito tempo. Foram diversas habilidades com conteúdo atualizado devido ao aumento de proficiência. Habilidade especial de ativação constante. Aprimoramento da visão. Proficiência, 62%. Permite um campo de visão mais amplo. Supera significativamente os padrões humanos. O aprimoramento da visão ultrapassou 60%. Agora poderia ser comparado aos olhos compostos de um inseto. Habilidade especial de ativação constante. Compostura. Proficiência, 83%. Mentalidade inabalável. Mesmo diante de seres transcendentes, não há pânico. Adquire correções de julgamento. Nunca vacila, mesmo em situações extremas. O espírito desta existência é indomável. A frase, o espírito desta existência é indomável, foi adicionada. Não foi nada especial para Taesan, que nunca falhou em um julgamento mental. Habilidade especial de ativação constante. Linha da morte. Proficiência, 84%. Pode sentir o momento da morte. Ativa na maioria das crises. Também possui uma forma de premonição. Assim como a intuição, a premonição foi adicionada ao Deathline. A premonição sempre foi benéfica em qualquer habilidade. Era como uma habilidade de previsão de semi-futuro sem desvantagens. Habilidade especial de ativação constante. Aprimoramento sensorial. Proficiência, 40%. Aprimora os sentidos. Pode sentir vitalidade e perigo. Pode até sentir coisas que não são visíveis. A frase, pode sentir coisas que não são visíveis, foi adicionada. Se o que Lee Taeyeon disse fosse verdade, então no modo solo, até mesmo inimigos que eram do tipo fantasma apareciam. O aprimoramento sensorial pode ser uma grande vantagem ao lidar com tais entidades. Essas 4 habilidades tiveram conteúdo atualizado. É muito mais rápido do que antes. Mesmo quando ele estava concluindo o modo fácil, ele teve que trabalhar duro para aumentar sua proficiência, e houve casos em que ele passou um dia inteiro apenas para aumentá-la em 1%. Ao contrário daquela época, a velocidade era extremamente rápida agora, talvez porque seus oponentes eram de igual força ou mais fortes. O que devo subir de nível? Ele poderia aumentar a proficiência de suas habilidades em 48%. Foi um momento deliciosamente decisivo. Ele decidiu descartar todas as habilidades que acabou de mencionar. Havia habilidades que poderiam atingir 100% de proficiência, mas não valia a pena usar esses preciosos pontos para aumentá-las. Pelo menos foi isso que Taesan pensou. Houve habilidades cujos níveis de proficiência aumentaram bem e outras que não. Ele estava pensando em nivelar o último. Naturalmente, seus olhos pousaram na habilidade Airaki Martial Arts. Habilidade avançada, Artes Marciais Airaki. Proficiência, 8%. Uma habilidade para manusear armas e o corpo físico. Ainda imaturo, parece que pode haver uma perda na transmissão de energia.
A palavra, avançado, não era apenas para exibição. Foi o aumento mais lento na proficiência entre as habilidades que Taizan possuía. A Iraqi Martial Arts era uma habilidade que melhorava com a movimentação do corpo. Apesar de usá-lo em todas as batalhas, foi de apenas 8%. 1. Taizan acariciou seu queixo. Uma habilidade mudou seu conteúdo quando atingiu 20% de proficiência. A Iraqi Martial Arts valeria isso? Era uma habilidade que ele ainda não entendia completamente. Poderia mudar, ou talvez não. Mesmo que isso acontecesse, poderia não lhe dar nenhuma vantagem significativa. Sendo uma habilidade bastante simples que permitia causar dano, mesmo ao atacar com outras partes do corpo que não a arma, a proficiência só pode estar relacionada ao dano. Suportar era exatamente assim. Mesmo quando a proficiência aumentou, não houve mudanças significativas além da duração da negação do dano. Por enquanto, Taizan adiou a decisão e testou suas outras habilidades. Escudo. Habilidade especial sempre ativa. Escudo. Proficiência. 3%. Você obteve um escudo que evita danos. O valor do escudo aumenta proporcionalmente à sua saúde. Se ele aumentasse a proficiência da habilidade, o valor proporcional aumentaria. Não foi ruim, mas algo parecia faltar. Taizan não poderia fazer uma escolha facilmente. Em seu dilema, ele perguntou ao fantasma. Ei! O fantasma, que parecia estar imerso em pensamentos, ficou surpreso. O que você acha de aumentar a proficiência da espada da cicatriz tempestuosa? É? Sem quaisquer condições? Sim. O que você quer dizer? Parecia que não entendia, mas respondeu obedientemente. Deixando de lado se isso seria possível, não é muito bom, certo? Devo ter que me mover fisicamente para aprender, afinal, é esgrima. A razão pela qual concordei com você aumentar a proficiência a princípio foi porque não pude evitar, já que não poderia ensiná-lo. Caso contrário, você definitivamente terá que mover seu corpo. Não importa quanto conhecimento venha à sua cabeça, o corpo é uma questão separada. Não foi surpreendente, já que ele havia previsto esse problema. Taizan continuou a testar as habilidades. Duelo forçado. Golpe crítico. Sede de batalha. Desejo de vitória e assim por diante. Todas eram boas habilidades para melhorar. No entanto, ele não tinha intenção de criar nenhum deles. O problema é que existem muitas opções. Foi, literalmente, um problema feliz. Pensando que isso nunca terminaria assim, Taizan mudou seu olhar para outra habilidade. Você pode usar magia. Atualmente, você só poderá acender uma chama. Magia, algo que ele não conseguiu adquirir em sua vida anterior. Ele não sabia como isso iria evoluir. Devo dar uma olhada? Havia alguém que poderia lhe dar a resposta. Então não havia necessidade de ele se preocupar sozinho. Taizan voltou ao 9º andar e foi procurar Lilith. Assim que ele entrou na zona de segurança, uma explosão soou. Tosse, tosse. Lilith estava soluçando, o rosto coberto de pó branco. Essa combinação não funciona, hein? Olá. Taizan cumprimentou-a brevemente. Você está aqui? Ela piscou e olhou para Taizan, sacudindo a poeira enquanto se levantava. Você chegou mais cedo do que eu esperava. Quanto tempo se passou aqui? Eu também esqueci o conceito de tempo. Talvez cerca de 3 ou 4 dias. O conceito de tempo aqui era o mesmo que na Terra. Embora fosse improvável, teria sido um problema se o eixo estivesse completamente inclinado. Felizmente, não foi. Por que você está aqui? Você tem algo para me mostrar? Não exatamente. A proficiência da habilidade mágica. Quando ele perguntou o que aconteceria se ele aumentasse, Lilith inclinou a cabeça. Por que você está perguntando? Definitivamente vai mudar. Mas chegar a 20% levaria alguns anos de luta? Eu tenho uma maneira de aumentá-lo. Você vai aumentar a proficiência? O rosto de Lilith se contorceu estranhamente. Como você vai fazer isso? Espere, foi por isso que você saiu? Algo assim. Embora os detalhes fossem diferentes, ele assentiu vagamente, sem querer explicar. O espanto cruzou o rosto de Lilith. Você pode interferir no sistema do labirinto de fora? Como você encontrou isso? Procurei minuciosamente para ver se tinha algo semelhante, mas nada apareceu. Não existe nada parecido? A proficiência é uma regra do labirinto. Aqui, mesmo aqueles sem talento podem se tornar fortes, mas de certa forma, eles estão sujeitos às regras deste lugar. É por isso que ninguém pode interferir. O que é exatamente? Nem parece possível. Ela ainda parecia confusa, incapaz de compreender. Então, quanto é? Cerca de 50. 50%? Taizan assentiu. Lilith fechou a boca. Por um momento, uma luz perigosa brilhou em seus olhos. Suas pupilas tremeram incessantemente e, depois de se acalmar, ela exalou. Uau, isso foi perigoso. Ela enxugou a testa. Sua turbulência interna pareceu bastante severa por um momento enquanto o suor escorria. Seria melhor se você não mencionasse isso a ninguém. Sua voz era excepcionalmente séria, diferente de seu comportamento habitual. Haveria muitas pessoas que matariam você se soubessem. Neste lugar, onde alguém pode até cortar os próprios dedos por apenas 1%, isso deveria permanecer absolutamente um segredo. Isso é tão sério?
Sim, é tão difícil. Mal cheguei a 20% com minha magia. Ela resmungou, mas suas palavras não ressoaram em Taezan. Embora uma proficiência de 50% fosse sem dúvida valiosa, ele tinha diversas habilidades que atingiram 100%. Você vai usar isso em magia? Eu nem sei o que é magia. Só estou pensando nisso por enquanto. Então é por isso que você veio até mim. Lilith começou a explicar, balançando a cabeça. Não posso explicar em detalhes já que atingi apenas 20%. Mas à medida que você aumenta sua proficiência em magia, sua versatilidade e o número de feitiços utilizáveis também aumentam. No momento, sua proficiência está em torno de 2%, 3%. Sobre isso. Então, você provavelmente não está utilizando totalmente o poder da magia de nível iniciante. É mais forte que isso? Ele já está causando cerca de 50 de dano. No caso de Frost Arrow, estava frio o suficiente para congelar qualquer coisa que tocasse em minutos. Lilith falou como se fosse óbvio. Magia de nível iniciante é diretamente chamada de iniciante pelo deus da magia. Como poderia não ser forte? É assim mesmo? Aproximadamente 20%. Você deve ser capaz de extrair totalmente seu poder no meu nível. E no momento em que atinge 20%, a descrição da habilidade muda. A habilidade que você ganha é a redução do consumo de mana e o poder significativamente aumentado. Lilith acenou com a mão. Seu corpo desapareceu. Foi magia de invisibilidade. Originalmente, eu não poderia usá-lo por tanto tempo. Ele desapareceu em cerca de 10 segundos. E se a pessoa tivesse bom senso, ela notaria imediatamente. No momento em que atingiu 20%, mudou assim. Se suas palavras fossem verdadeiras, seria uma diferença significativa. Taezan não conseguia sentir seu estado atual. Apesar de ter evoluído seu aprimoramento sensorial, ele não conseguia percebê-la, sugerindo que sem um método específico, talvez não fosse possível senti-la. Vale a pena melhorar? Como mencionei antes, a habilidade muda a cada intervalo de 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. No labirinto, a magia muda em 5 estágios. Lilith começou sua explicação. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.